explica para nós? Vamos lá, então, né? Então, boa noite a todos. Vamos iniciar oficialmente nossas atividades da RH Serrana, né? Nessa noite do dia 7 de julho de 2021, eita, 1900 não, né? Tudo bem que vamos falar de longevidade, mas não vamos chegar não, lá. É para voltar. Não vamos, né? Então, gente, boa noite. Eu sou a Débora, eu sou vice-presidente de desenvolvimento da RH Serrana. Né? É um prazer ter todos vocês aqui conosco essa noite, ainda mais para a gente falar, né? Eu acho que de uma temática tão pertinente como é a diversidade, principalmente nos ambientes de trabalho. A gente tem um momento aqui inicial, acho que sempre para agradecer também os nossos patrocinadores de gestão da RH Serrana, né, que é a Advance Consultoria, o Círculo Saúde, a Detela, a Emercor, Marco Polo, Metadados, a ProAut, a Protetul Segurança, Empresas Randon, Rodoil, Cimex e a UFS, a Universidade de Caxias do Sul. E a RH Serrana, ela iniciou, então, nesse ano de 2021, né, uma caminhada, acredito, por essas temáticas, né, e construímos em conjunto com uma equipe, né, de especialistas, a qual a Sara, que está aqui conosco, também participou, esse programa, né, que é o Diversidade em Pauta, que ele tem como principal objetivo promover espaços de discussão, sensibilização e estruturação de ambientes de trabalho livres de preconceito e discriminação, fortalecendo a cultura de diversidade e inclusão nas organizações. Nós acreditamos que as organizações que buscam disseminar a cultura do acolhimento, né, a diversidade e da inclusão, impulsionando as suas ações e práticas para um desenvolvimento humano e sustentável, elas poderão colaborar para uma transformação social, né, tornando a sociedade mais justa e equitativa para as gerações atuais e futuras. Então, nós percebemos que o nosso movimento ainda ele é muito tímido, mas é preciso começar, né? A gente sente essa timidez, eu acho, pelo acolhimento das temáticas, pelo número de inscrições que nós gostaríamos, né, que fosse muito maior também, mas a gente precisa começar, né? Acho que um passinho ali de cada vez, e nós estamos dando esse primeiro passo na nossa instituição nesse ano. Então, por ser uma temática também emergente e um movimento inicial na RH Serrana, né, algumas temáticas elas serão abordadas em formato de atividades gratuitas, outras, né, com propostas de cursos e workshops. Os assuntos, né, desse programa, então, esse o Diversidade em Pauta, eles tangenciam essa amplitude, né, do que a gente quer despertar nas empresas e nos profissionais. Né? Então, sigam ali as nossas redes sociais, entrem em contato conosco para saber mais informações, né, que a nossa agenda também está repleta ali de atividades. Então, por isso, hoje a gente recebe aqui conosco, então, o Instituto Girassol, para falar sobre diversidade nas organizações. O que a longevidade tem a ver com isso? Né? Então, e diante desse aumento da expectativa de vida populacional, consequentemente, né, do tempo de atividade dos trabalhadores em geral, é preciso, né, sensibilizar profissionais dos recursos humanos, gestores e lideranças para a importância desse tema da diversidade etária dentro das empresas. E essa vai ser a nossa fala de hoje. Né? Então, eu quero apresentar para vocês aqui que tem a Alice. A Alice, ela é sócia fundadora do Instituto Girassol, ela é psicóloga, graduada pela URGS em 99, possui mais de 20 anos de experiência em atendimento psicológico, clínico de adolescentes, adultos e idosos. No desenvolvimento das suas competências, tornou-se especialista em coordenação de grupos operativos e especialista em atendimento clínico pela URGS também. Ao longo dessa caminhada, atuou em diversas instituições nas áreas de educação, saúde mental, saúde coletiva e saúde do trabalhador. E a gente tem conosco também a Joyce. Né? A Joyce também é sócia fundadora do Instituto Girassol, ela é assistente social graduada pela PUC em 91, adquiriu ampla experiência na saúde hospitalar, do trabalho e do idoso, atuando no serviço social.
Motivada pelas experiências profissionais, realizou o mestrado em Políticas Sociais pela PUC, assim como as especializações em Saúde Pública pela URGS e Saúde do Trabalhador pela PUC. As experiências como consultora e docente ao longo do tempo, né, levaram a uma aproximação com a longevidade. Então, gurias, sejam muito bem-vindas, né? E agora essa fala, né, esse nosso bate-papo sobre longevidade, sobre trabalho, o que uma coisa ali tem a ver com outra, por que dessa necessidade, né, de falarmos sobre isso. Agora é com vocês. Sejam muito bem-vindas. Meninas, eu só vou pedir um minutinho, só para pedir para os participantes, durante a palestra, deixarem os microfones desligados para não dar interferência. Então, se os participantes puderem desligarem todos os microfones, caso tiver alguma pergunta, as meninas, não sei se quer esperar terminar, ou durante a palestra ter uma dinâmica entre a palestra, tem o chat também, eu vou estar acompanhando, mas eu só peço que nesse primeiro momento os microfones fiquem desligados. Certo. Então, vamos lá? Pode começar, meninas. Tá, sejam bem-vindas. Obrigada, meninas. Boa noite a todos, a todas. Então, é um prazer a gente estar aqui. A gente quer agradecer muito a RH Serrana pelo convite. A gente está, em nome do Instituto Girassol, a gente está aqui podendo falar sobre a questão da diversidade etária. Então, assim, falando um pouquinho só sobre o Instituto Girassol, nós somos uma empresa com foco na longevidade, nós temos várias atividades, né, focado no idoso, família, instituições e empresas, e a pauta de diversidade etária está no nosso portfólio, né, então a gente vem trabalhando esse tema há bastante tempo. Na verdade, quando a gente foi construir hoje essa palestra, eu e a Alice nos demos conta que em 2007 a gente começou a trabalhar esse tema com foco em aposentadoria. E aí hoje a gente está vindo aqui para falar de desaposentar. Então eu acho que já está dizendo alguma coisa aí para nós, né? Então é um grande prazer a gente poder estar conversando hoje. A ideia é a gente poder falar um pouco, apresentar alguns dados, trazer algumas informações, mas à medida que as dúvidas surgirem, que vocês quiserem fazer pergunta, podem vir fazer, abre o microfone, pode fazer, ou bota no chat, a gente vai tentar ir respondendo, mas a ideia é a gente poder escutar vocês, a gente quer compartilhar um pouco da nossa experiência enquanto consultoras, mas a gente quer muito poder ouvir como é que está esse cenário aí para vocês, poder entender um pouco como é que vem sendo tratada ou não sendo tratada, também nos interessa a questão da diversidade etária. Então, fica o nosso convite, né? Depois a gente sabe que vai ter o workshop, a gente não vai dar conta de aprofundar muitos temas aqui, e a gente acredita que daí no workshop, sim, a gente vai poder estar falando mais e aprofundando mais algumas questões, e quem tiver inscrito no workshop, a gente até vai pedir para daqui a pouco nos sinalizar, trazer questões, necessidades, para a gente daqui a pouco construir um conteúdo que seja mais customizado, assim, trabalhar com uma pauta com conteúdo emergente. Essa é a nossa ideia, né, Alice? Sim, no workshop a gente vai ter um número limitado, né, de pessoas, então a gente consegue fazer um trabalho mais interativo. Então vamos lá, vamos começar então com a nossa palestra. Então, falando um pouquinho, o nosso tema, então, é diversidade etária nas organizações. O que a longevidade tem a ver com isso? Né? Posso dizer para vocês que muita coisa. Pode passar, Alice? Então, assim, eu acho que uma questão que está dada hoje, né, é o aumento da expectativa. Acho que a gente não tem dúvida nenhuma que a gente estamos vivendo mais, né? Seja por questões de saúde, é uma questão hoje dada, assim, a gente está hoje vivendo um momento, principalmente no nosso Brasil, no nosso país, a longevidade de anos para cá teve um boom, né? Então, a gente pode dizer que hoje o Brasil é um país jovem de cabelos brancos, né? Se a gente comparar com alguns países desenvolvidos, tipo Estados Unidos e França, a França levou
145 anos para dobrar a sua população idosa, enquanto que nós aqui no Brasil, nós conseguimos fazer isso em 25 anos. Então, isso é um dado muito importante para a gente pensar como é que a gente está nesse cenário, né? Tem um demógrafo, que é o José Alves, que ele fala sobre esse envelhecimento como um tsunami grisalho, né? E sim, a gente realmente está tendo essa explosão da longevidade, e se a gente for pensar em termos de Brasil, o nosso estado é um dos estados, junto com o Rio de Janeiro, com a população longeva mais alta. Então, precisamos pensar, né? Eu acho que mais do que os anos que a gente está adquirindo de vida, mas é a qualidade que a gente está imprimindo esses anos, né? Querendo ou não, a gente ainda vive muito aquela cultura de que o velho não serve mais, a gente não presta atenção muito sobre isso. Tocar no tema do envelhecimento é como se a gente vai tocar sobre finitude, sobre morte. Então, se tem ainda muito receio de falar sobre isso, né? E a gente está de costas para isso, e a gente precisa virar de frente para isso, né? Então, eu acho que esse é um dos maiores desafios, assim, é a gente poder conectar com esse tema. Quando eu dou aula num curso de cuidadores de idosos, eu faço uma provocação com meus alunos. Eu dou uma folhinha e com uma pergunta que diz assim: ao envelhecer, tenho receio de 3 pontinhos, né? E o que a maioria deles falam é: prof, eu nunca tinha pensado sobre o meu envelhecimento. Então, eu acho que essa é uma questão que vai nos trazer hoje aqui, é a gente poder se provocar a pensar no seu envelhecimento, né? A gente ainda vive aquela cultura da jovialidade, não falta apelos, né, da indústria de estética sobre ser jovem, né? E o quanto a gente acaba ficando escravo de tudo isso, né? Eu acho que tem isso um impacto importante na nossa concepção de envelhecimento. Então, eu acho que são coisas que a gente tem que se colocar para pensar, né? O nosso foco hoje é, sim, falar muito sobre isso, né? Porque dizia minha avó que quem não envelhece, falece. É uma questão da gente escolher o que a gente quer, né? Então, assim, e a gente já nasce envelhecendo, né? Se a gente for pensar quantos lutos a gente vai elaborando ao longo da vida da gente, quando a gente se inaugura na adolescência, quando a gente sai da faculdade, ingressa no mercado de trabalho. Então, são tudo, na verdade, processos de finitude para recomeçar um novo ciclo. Então, acho que isso é uma questão que a gente precisa estar pensando. Outro dado importante que a gente sabe é que a gente hoje está se deparando com novos jeitos no processo de envelhecer. Se a gente pegar aquela foto lá dos nossos pais, dos nossos avós, e daqui a pouco estão com a mesma idade que a gente está, por exemplo, eu que tenho 51, a gente vê assim, nossa, né, como eles estavam mais envelhecidos, aquele perfil do idoso sentado na frente de uma TV, esperando que a vida passasse, né, mais de quietude. Isso hoje é uma coisa que a gente não vê mais, né? Antes, envelhecer era privilégio para poucos, hoje envelhecer é para muitos. E tem um novo jeito desse envelhecer, né? As pessoas estão muito mais redesenhando essa longevidade, desfrutando da vida com outro jeito que a gente não era conectado antes. Então, aquela ideia de a gente primeiro, por exemplo, vai para uma escola, a gente aprende, depois a gente trabalha, depois a gente se aposenta, era quase meio que uma coisa vinculada na outra, e era essa a linha tênue de viver, né? E hoje a gente sabe que não, hoje a gente vive isso com um processo muito mais sistêmico e fluindo muito mais. Ao mesmo tempo que tu pode hoje estar fazendo uma graduação, tu termina uma graduação, tu daqui a pouco tu volta, não era bem aquilo que eu queria, começa um novo curso. Então, assim, a gente tem que estar com esse processo do envelhecimento saudável, envelhecimento ativo, é um convite, né? Não é à toa que hoje a gente está sendo considerada a década do envelhecimento saudável. De 21 a 30, a ONU fez essa declaração justamente por essa condição de construir essa longevidade com outro jeito, de uma outra cara, né? Não daquela que a gente já estava acostumada a ver com os nossos
nossos familiares, assim. Então, isso é uma questão que está dada, né? Essa coisa da vitalidade, da gente se sentir mais disposto, com mais energia. Então, as pessoas estão andando de bicicleta, estão correndo, estão fazendo maratona. Então, isso é um fato, né? A gente, é só andar na rua que a gente vê que o envelhecimento está com uma nova cara, né? Claro que a questão da saúde, a questão da vitalidade, ela é um pilar super importante, né? Considerando os 5 capitais dos pilares do envelhecimento, que eu não vou falar disso agora, mas sim, a vitalidade é uma questão importante, então o cuidado da saúde, né? Do que a gente come, do que a gente faz de exercício, então sim, né? Claro que com o avanço da medicina, de novas tecnologias, novos exames, tratamento, então isso tem nos proporcionado viver mais, né? A gente está podendo viver mais, né? Então, esse é o nosso um presente que a gente está tendo e que a gente tem a possibilidade de construir coisas diferentes que até então, há um tempo atrás, a gente não conseguia lidar com o envelhecimento de um outro jeito. Acho que mais acesso à informação, acho que isso é uma questão também, acho que a tecnologia nos mostra isso, então, assim, é muito legal a gente ver avós, tataravós, nesse momento de pandemia, então a gente teve que se experimentar ainda mais com isso, né? Então, conectar, está vinculado à internet. Um dia eu estava numa aula, o professor nos deu um dado que 83% da população acima de 50 a mais está conectada à internet, 89% no WhatsApp, então eu acho que isso mostra o quanto a gente tem esse acesso da informação na nossa mão hoje, né? Sem falar na possibilidade da gente poder hoje investir em cursos, né? Hoje a possibilidade do ensino à distância, então essa condição da informação está muito disponível para nós, né? Eu acho que é uma questão da gente poder usufruir, né? Daí vem o que a gente chama de educação ao longo da vida. Então hoje a gente tem essa possibilidade de poder ter essa curiosidade sempre sendo instigada para a gente continuar buscando, né? Então, eu acho que também envelhecer bem é um compromisso da gente individual, né? Não adianta a gente dizer, mas o fulano tem não sei o quê. Pô, mas o que o fulano está fazendo? O fulano está correndo, eu estou aqui, eu tenho dor, eu tenho... Então, assim, a gente é consequência das nossas escolhas. Então, o que a gente escolhe ao longo da vida, a gente vai colher depois, quando a gente estiver um pouquinho mais lá adiante na frente. Eu acho que autonomia e independência, com certeza, eu acho que cada vez mais a gente tem vivido essa condição de estar mais autônomo, de ter a vida a gente sendo mais protagonista. Então, nós que trabalhamos vinculado a uma população mais longeva, a gente vê assim, pessoas querendo morar sozinha por mais tempo, né? Já se desconstruiu aquela coisa de grandes famílias morando todo mundo junto, então as pessoas estão querendo morar sozinha, ter a sua independência, continuar fazendo essa gestão da sua vida, né? De pagar conta, de ir em banco. Então, isso é uma característica que está vindo muito forte, né? Então, as pessoas estão podendo seguir com a sua autonomia e independência nesse sentido dela terem essa condição de estarem buscando, de estarem mais conectadas. Então, todo esse conjunto facilita essa condição. Maior permanência no mercado de trabalho, eu acho que a gente vai falar bastante hoje disso aqui, né? Com certeza, seja por interesse ou por necessidade, mas hoje é uma questão que está colocada na nossa realidade. Então, assim, interesse por uma questão de prazer, de se sentir produtivo, de gostar de fazer o que gosta, de ter prazer naquilo que gosta. Então, assim, a identificação, o trabalho tem um caráter muito importante na vida das pessoas, então a gente sabe o quanto ele é um lugar que dá sentido, que dá propósito, de reconhecimento social, de sentimento de pertence. Então, assim, sim, muitas pessoas permanecem no mercado de trabalho porque elas gostam, porque elas se sentem bem. Outras, né, e aí vem a questão até da reforma da Previdência, seguem no mercado de trabalho por uma necessidade. Ou porque elas iam se aposentar em função da reforma e tiveram que adiar os planos,
ou porque elas já estão aposentadas, mas por uma questão de subsistência, aquela renda não consegue dar conta das suas necessidades, né? Então, ou porque ainda são mantenedores de família, ou porque estão ajudando um filho, enfim. Aí são vários motivos que podem estar nos deixando. Mas isso é um fato, né? Que seja por interesse ou por necessidade, ou pelas duas coisas, maior permanência no mercado de trabalho, porque sim, estamos vivendo mais e estamos tendo condições de permanecer. Eu comparo aí muito aquela perspectiva de um lago, né? A gente pode olhar essa permanência no mercado de trabalho como se tivesse um lago que tem uma população mais jovem, que em função desse índice de natalidade hoje nosso está mais baixo, e a expectativa de vida ser maior, então tem um lago que está diminuindo e o outro lago que está aumentando. Então essa é uma questão que a gente vai conviver mais, né? E não é à toa que aí permanece uma colocação que, assim, hoje temos de quatro gerações convivendo no mesmo ambiente de trabalho. Logo, teremos 5 gerações convivendo nesse mesmo ambiente de trabalho. Então, isso é uma questão, embora hoje, por exemplo, a gente não tem cotas para a questão de adultos mais maduros, né? Se tem projetos, se estudando essa possibilidade, aí eu acho que entra um parênteses, a gente daria uma discussão aqui também, mas o fato é que sim, né? Vamos poder transitar com mais gerações dentro das organizações. Consequentemente, aí eu acho que tem um paradoxo pensar em aposentadoria e transição de carreira. Então, assim, hoje a gente vê bem menos as pessoas pensando em se aposentar e bem mais pensando em fazer um movimento de transição de carreira. Estava falando ontem com a Alice que eu tenho um cliente hoje com 79 anos que ele está redefinindo a carreira dele. Então, assim, isso é mais comum do que a gente imagina. Então, assim, hoje as pessoas buscarem uma aposentadoria, não que não aconteça, mas ter sido algo que está acontecendo bem mais adiante, lá pelos 75, 80 anos. Né? Então, aquela faixa ali entre 60 e 65, que a gente tem visto muito, poder empreender e se reinaugurar, resgatar um antigo projeto, às vezes investiu naquela carreira e que nem fez tanto sentido assim, que agora está podendo fazer essa escolha. Então, eu acho que são questões que a gente hoje vai trabalhar um pouco mais, mas não muito também, né? Acho que a gente pode passar para a próxima. Tem alguma coisa para falar disso aí, Alice? Não, eu não dei boa noite antes, né? Boa noite para todo mundo. Eu acho que só é importante a gente ressaltar que a gente está falando de um recorte, né, da nossa população, de uma população saudável, né? Porque daí entre as pessoas mais velhas a gente tem aquelas que adoecem, bom, daí é outra situação. E também a gente está falando de uma população com uma renda também, por exemplo, empreendedorismo, né? Algumas coisas que a gente fala aqui, que a gente sabe que tem pessoas que não têm opções. A gente também está falando de algumas pessoas, de um recorte social aí. Mas, enfim, é só uma observação. Então, vamos lá. A gente vai trazer um pouquinho de dados demográficos. É uma coisa meio chata, mas ela é necessária para a gente poder entender o nosso cenário. Então, assim, hoje, estima a nossa expectativa de vida em termos de Brasil, a gente está em torno de 76 anos. Acredita-se que em 2040 a gente vai estar com 80 anos, a nossa expectativa de vida. É importante a gente sinalizar aí que isso é possível que mude também em função da pandemia. Né? Então, essa expectativa que era de 76 anos pode ser que tenha uma modificação depois dessa pandemia que a gente está vivendo. Mas, atualmente, já no Brasil, a gente tem 30 milhões de idosos, mais 60 a mais, né? E 25% da população, pessoas com 50 anos ou mais. Isso gera em torno de 54 milhões. No Rio Grande do Sul, em 2020, a população acima de 65 anos já estava em 12,9%, quase 13%. Tem um dado legal aí para a gente trazer para vocês, que o ano passado, em 1º de outubro, a gente teve um marco aqui no Rio Grande do Sul, que foi, passamos, a população acima de 60 anos ficou maior do que a população
de 14 anos. Então, a gente, em 1º de outubro do ano passado, a gente já teve esse marco aqui no Rio Grande do Sul. E a crescente, né? 2040 se estima que a nossa população acima de 65 anos seja 21%, quase 22%, né? E 2060 é que ela chegue a 29%. Então, eu acho que isso são dados que só vêm reforçar e mostrar, representar o nosso cenário de perspectiva de longevidade, né? Aí a gente trouxe uma reportagem da revista Você RH, agora de abril. Então, ela fala, né, que em 2030 o nosso país terá a 5ª população mais idosa do mundo, e em 2040, cerca de 57% da população brasileira em idade economicamente ativa terá mais de 45 anos. E em 2050, 1 em cada 3 brasileiros estará com mais de 60 anos de idade. Então, isso só trazendo um panorama, né? Pode passar outra. Aí tem as pirâmides, eu gosto de trazer as pirâmides só para a gente ver o quanto essa pirâmide realmente está invertendo. Então, o que em 1980 a gente tinha uma expectativa de vida aí de 62 anos, eu acho que é mais ou menos isso, eu não lembro direito, mas eu acho que é 62 anos. E se a gente for ver a base ali, né, até lá em cima, o topo, os 70 ou mais, era quase muito pequeno. Se a gente olha em 2040, essa pirâmide realmente ficando invertida, né? Então, realmente está nos mostrando que o nosso cenário está mudando bastante, assim, em termos de longevidade, de expectativa de vida e de população mais jovem, né? Então, seremos realmente mais grisalhos ainda em termos de país. Aí um dado aqui do Rio Grande do Sul, a gente tirou esse dado Do IBGE também. Então, mostrando também um pouco essa questão da população entre 15 e 64 anos. Então, é legal porque a gente vai vendo quanto era menor e vai aumentando, assim, né? Então, só um dado para vocês estarem representando mesmo figuras. Legal entrar no site, quem tiver oportunidade, porque... É muito legal. Simulações, assim, enfim, é bem interessante de manusear os dados. E o desenho também da pirâmide, ele vai mudando conforme tu vai botando o ano, daí ela vai mudando a pirâmide, o desenho. Então é muito legal, vale para fazer um comparativo, assim. E aí a gente trouxe essa pergunta, né? De vocês poderem pensar um pouco qual é o perfil etário da sua empresa, onde vocês estão inseridos e onde vocês trabalham, enfim. Se vocês têm ideia qual é o perfil etário, né? Pensando um pouco ali naquelas pirâmides, né? Hoje, por exemplo, aqui nessa palestra, a gente pegou os dados de vocês, né? E a gente tem 50% das pessoas que hoje estão aqui conosco, elas têm entre 20 e 30 anos, né? 23% têm entre 31 e 40 anos, 15,38 entre 41 e 50 e 3,85 entre 51 e 60, né? Daqueles que se inscreveram, né? Daqueles que se inscreveram e que colocaram, teve só 2 que não botaram a idade. E teve gente que entrou agora na última hora, daí também a gente não tem contabilizado. Então, assim, não é uma provocaçãozinha, mas a ideia é a gente poder pensar assim, qual vai ser o meu retrato da minha empresa daqui a 20 anos, né? Uhum. Parece tão longe isso, mas a gente viu que não é, né? Que a gente está envelhecendo muito rápido. E isso não é um tema que está à parte das organizações, está dentro, né? Porque é isso, assim, aquele trabalhador que hoje tem 25 anos, daqui a 20 anos ele vai ter 45, né? Então, poder fazer essa projeção e poder pensar que estratégias que eu vou ter para poder suprir essa força de trabalho que está envelhecendo,
né? Como é que eu vou atender? Como é que eu estou me preparando para lidar com esse cenário dentro da minha organização? Vamos para a próxima? E aí a gente trouxe aqui esse filme, acredito que muitos de vocês já devem ter visto, né, para a gente entrar um pouquinho nesse tema da diversidade etária e da intergeracionalidade. Então eu acho que esse filme, ele representa muito, ele foi um filme de 2015, em que o Robert De Niro, então ele tem 70 anos, ele é um viúvo e ele resolve voltar para o mercado de trabalho. E aí ele se candidata para uma vaga de estagiário sênior, né? Algumas empresas no Brasil já têm esse tipo de programa, tá? No Rio Grande do Sul a gente tem pouca coisa, assim, que a gente conseguiu de pesquisa nesse sentido, mas algumas ações pontuais. Mas esse filme, ele retrata muito essa questão da intergeracionalidade, né? Porque a gente pensa, às vezes, diversidade etária e intergeracionalidade como sendo as mesmas coisas. A gente vai trabalhar aqui hoje e vocês vão ver que não é. Tem uma grande diferença. Então, esse filme, ele fala das duas coisas, né? Então, quem não viu, vale muito a pena ver, né? Porque ela é uma grande empreendedora, ela é a CEO de um grande negócio, assim, e ele vem estagiar na empresa dela e juntos eles perpassam por várias questões e vão aprendendo muito um com o outro, assim. Então, acho que ela retrata muito bem essa questão que a gente vai estar trazendo hoje. Bom, então vamos seguir, né, falando sobre essa questão que a Joyce trouxe a partir do filme, né? Mas qual é a diferença, afinal, né? No workshop a gente vai explorar um pouco mais, tá? Esse filme. Hoje foi só como uma ilustração. Fica a dica para quem não viu, é bem legal. Qual é a diferença, afinal de contas, então, entre a diversidade etária e a intergeracionalidade, né? A diversidade etária, como o nome mesmo já diz, são as diferentes idades, né, no mesmo ambiente de trabalho. E a intergeracionalidade, ela pode acontecer ou não, né? Pode ter pessoas de mais de uma geração nesse trabalho, né, nesse ambiente, e também pode acontecer das pessoas não, de fato, interagirem, né? E isso não é uma ação de inclusão. Uma ação de inclusão é quando as pessoas realmente conseguem trocar conhecimento, trocar experiência, fazer junto uma atividade. Não adianta ter pessoas de idades diferentes, mas não se falar disso, não se tratar disso como algo que pode ter um ganho, inclusive, para a empresa, né? E depois a gente vai falar um pouco mais quais as vantagens de ter essa inclusão nos ambientes de trabalho. A Joyce falou um pouquinho antes também sobre a questão das diferenças, né, de hoje com relação aos convívios das diversas gerações, e aí a gente tem muita diferença também com relação às culturas, né, pessoas que moram mais no interior, por exemplo, trabalhadores do campo, e que têm uma rede social menor, mais familiar, talvez tenham mais convívio entre as gerações, né? E outros lugares onde as crianças com 5 meses vão para a escola, não ficam mais com seus avós, que também trabalham ainda fora, ou que moram no interior, em outra cidade, não podem cuidar dos netos. Então, a gente vê que isso também se modificou ao longo do tempo e que depende muito das culturas, né? De cada localidade, a gente percebe que tem uma diferença nessa questão do convívio intergeracional nas famílias e na sociedade, né? A gente, então, percebe que nas empresas e também no social, na mídia, a gente tem essas diferenças, se fala muito, né? Agora tem até um termo novo, o tal do cringe, né? E que é algo que está destoado, né, do que é moderno, enfim, e tem também as famosas gerações, daí tem X, Y, Z, enfim, tem inúmeras nomes, né, várias categorias, vamos dizer assim, de se caracterizar determinadas faixas etárias.
O que é interessante, porque a gente acaba que caracterizando, a gente vai conhecendo mais também as características de cada faixa etária, mas isso também abre portas para preconceitos, né? E eu acho que essa é uma questão importante que a gente, então, precisa falar. Não tem nenhum problema ter as diferentes gerações, pelo contrário, mas então vamos tratar disso, vamos falar disso, porque o preconceito, uma das formas mais interessantes que tem um efeito para tratar é falando dele, né? Falando sobre esse assunto, sobre os assuntos que geram preconceito e que a gente vai desconstruindo isso também. Bom, então, o preconceito com relação à idade, a gente chama de etarismo ou ageísmo, né? E esses nomes estão bastante em voga agora, e que tem a ver com esses estereótipos, né? As coisas, preconceito, o nome já diz, a gente tem uma ideia pré-concebida sobre alguma coisa. Então, se constrói, às vezes, algumas características que sim, que tem a ver, às vezes, com com aquele grupo, mas não necessariamente, né? E aí a gente forma um pré-conceito sobre aquele grupo de pessoas. E muitas vezes esses pré-conceitos não são a realidade, né? A gente já vai com essa ideia. Mas, por outro lado, esses preconceitos não existem por nada, né? Em algum momento, aquilo ali se construiu e aí a gente precisa falar disso, né? E isso que eu falava antes, assim, a gente precisa trazer à tona essas diferenças, o que se pensa a respeito, para poder, então, ir desmitificando essa questão, né? Do que é que... Como é que são os mais velhos? Como é que são os mais jovens? Quais as características desses grupos de diferentes gerações, né? Então, alguns estereótipos, né, a gente colocou ali, e a gente vai poder explorar isso mais também em outro momento, mas, assim, a gente costuma ouvir, né, que os mais velhos têm menos interesse em explorar ideias novas, são mais resistentes à mudança, né? Outro também estereótipos é, se é mais velho vai querer ganhar mais, ou vai já estar num momento de carreira em que precisa ser melhor remunerado, e não necessariamente, né? Então, são coisas que a gente vai construindo às vezes. Esses dias eu vi uma palestra que a pessoa diz assim, e daí a vaga não era, eles cortaram na idade tal, porque senão ia ficar mais, ter que aumentar o valor, né, da remuneração. Tá, mas por que não pergunta para a pessoa se ela precisa ganhar aquele valor que tu imagina que é, né? Então, às vezes a gente tem essas ideias e precisa perguntar e ver o que a pessoa espera também, né? A questão da criatividade, né, sempre aparece, assim, como o jovem sendo mais criativo e conseguindo dar conta, né, de aprender mais, enfim. E a questão da tecnologia, que também é muito falada e que hoje a gente cada vez mais vê que não se confirma, né, que tem muitas pessoas mais velhas que sim, que estão dando conta e que estão dispostas a aprender, enfim. E também a gente não pode esquecer que não é só os mais jovens que têm preconceito com os mais velhos, né? Existe também muito preconceito dos mais velhos com os mais jovens. A gente não costuma falar tanto sobre isso, mas é importante, porque é uma via de mão dupla, né? E às vezes, então, os mais velhos falam dessa falta de experiência, né? Porque, de fato, eles têm menos experiência, mas nem sempre isso os coloca num lugar inferior em termos de habilidade, de conhecimento, de capacidade, né? Se fala também que os mais jovens têm mais pressa, têm mais imaturidade, enfim, aí vem os preconceitos ao contrário, né, que a gente também tem bastante. Estava falando hoje com a Joyce que a gente só parar para pensar, assim, quando a gente vai escolher um médico, por exemplo. Quando a gente vê que o médico é muito novo, a gente se pergunta, tá, mas será que ele é bom? Então, a gente também tem um preconceito, às vezes, com relação às pessoas que estão começando, né? Que estão iniciando a sua carreira.
Então, a gente tem que prestar atenção nesses dois lados. E sem falar da questão da idade cronológica, que às vezes não fecha com a idade emocional, né? Às vezes a gente tem uma pessoa mais velha que tem uma jovialidade em termos de energia e de capacidade e de físico até melhor do que uns jovens de 25 ou até menos, né? Enfim, que tem mais dificuldade com algumas questões até físicas, né? Então, isso depende muito da questão, e também não só física, mas a questão emocional. A pessoa não tem tanta disposição, não tem tanto interesse por aprender. Então, isso às vezes não tem a ver com a idade e a gente tem que prestar atenção. Bom, como é que a gente faz isso, né? O que acontece? Como é que a gente, então, trabalha essa questão? Porque não se trata mais só de uma questão de escolha, né? A gente vai precisar lidar com essas diferenças nas organizações. Não é só por uma questão de, vamos trabalhar com a inclusão e a diversidade etária. Não, a diversidade etária, ela vai acontecer. Não vai ter muito como a gente não trabalhar com isso. Se não trabalhar com isso, vai ser mais complicado, né? Porque ela vai acontecer. Estava falando hoje de tarde também com a Joyce, a gente estava terminando de montar algumas coisas aqui da palestra, e aí eu me dei conta de uma coisa, que a questão da raça e do gênero, né? Que são outras situações de inclusão que a gente precisa também trabalhar, não tem essa questão da pirâmide, por exemplo. A gente não vê em alguma pirâmide de estatística que aumenta o número de mulheres significativamente no mercado de trabalho, por exemplo, né? Ou o número de negros que aumente significativamente no mercado de trabalho. Agora, o número de pessoas mais velhas no mercado de trabalho é fato. A gente vê que a expectativa de vida aumentando, isso vai aumentar. Então, não tem muito como fugir, assim, a gente vai precisar lidar com isso. E isso não necessariamente é um problema, pelo contrário, né, traz oportunidades. E pensar nisso desde agora vai já ir amenizando os impactos que isso pode ter ou não, né? Bom, existe uma diferença também entre ações pontuais e uma política de diversidade e inclusão, tá? A gente sempre fala que qualquer mudança na política, qualquer implantação de uma nova política tem que passar pela cultura organizacional, né? Então, assim, não adianta nada a gente ter uma ação pontual do RH, por exemplo, se não tem os gestores lá da base, lá do alto escalão, enfim, também com essa ideia de promover uma política de inclusão etária, né? Não adianta algumas pessoas estarem empenhadas se isso não é algo da cultura organizacional sendo trabalhado. Então, isso é muito importante, tem que ter uma sensibilização de todos os setores da empresa, né? Se isso se deseja para toda a empresa. Então, é algo que tem que ser acolhido de forma mais ampla. É o que está ali, então, né? É uma pauta coletiva que tem que ser compartilhada. Ali tem alguns dados com relação à diversidade de uma forma geral, tá? Como é que isso está no Brasil em termos de inclusão, não só de etária, né? Mas também de gênero, raça e os portadores de necessidades especiais. Então, a gente tem 71% das empresas não tem uma política de diversidade e inclusão, e 26% já adequam algumas práticas, né, à questão da diversidade. Mas, como eu falei, algumas práticas. Então, por exemplo, as cotas são uma forma legal, né, que se instituiu para dar conta disso. Mas, às vezes, as empresas, elas simplesmente implantam as cotas, ponto. Mas não trabalham a diversidade, né? Não trabalham a inclusão dessas pessoas. Então, às vezes, até pior,
Porque quando a gente não trabalha isso, às vezes a gente contribui para o aumento do preconceito, né? Então, não adianta nada abrir algumas vagas para as pessoas mais velhas num determinado setor, se a gente não trabalha a interação dessas pessoas com os jovens e como que eles vão construir juntos o trabalho. E aí a gente aumenta o preconceito, porque daí fica aquela situação de deboche, de falar nos corredores, de até de expor a pessoa, né, numa situação enfim, não esperar dela a mesma competência. Então, às vezes, até aumenta, né, até pior. Então, a gente precisa sensibilizar as pessoas antes de decidir fazer algumas ações, né. Eu acho que só volta ali. Aham. Eu lembrei que para mim tá tapada essa revista aqui. Eu tô em cima, a gente está em cima dela. Tu tem que arrastar ali. Eu acho que o pessoal deve estar vendo, mas assim, essa foi uma pesquisa que saiu na VCSA em dezembro e janeiro desse ano, então eu acho que é legal com uma dica para quem quiser acessar essa pesquisa, porque ela foi uma pesquisa feita pela Mais Diversidade, é uma consultoria de São Paulo, parece. E então eles apresentam assim, esses dados e é bem interessante poder acessar isso, e aí mostra que em termos de a diversidade etária, ela é uma das diversidades menos faladas, digamos assim, que ainda tem menos incentivo. Então, gênero, PCD e a raça ainda estão mais na pauta já. Mas aí eu acho que tem a ver porque já existe lei de cotas, né? Um pouco, sim, empresas acabam se obrigando a falar dessa inclusão porque ela está pautada já na contratação, vamos dizer assim. E a questão da raça também, a gente não pode esquecer que no ano, por exemplo, de 2020, a gente teve vários eventos sociais, né, na mídia, então, assim, isso teve uma repercussão maior, e a sociedade tem esse papel, né, e fez essa cobrança também. Então, acho que as empresas também têm se avisto com essas questões que está colocada pela sociedade, né. Era isso, só queria trazer essa pesquisa aí que teve. É importante também colocar a questão do desafio, né? Agora eu vou falar um pouco sobre como que a gente, então, pode fazer essa inclusão, né? Como que faz isso tudo que a gente acha importante, então? A primeira coisa ali, eu falei da questão da pauta coletiva, mas também é importante que cada um se responsabilize, né? Pela sua inclusão, vamos dizer assim, né? Tanto os jovens, quando estão com os mais velhos, quanto os mais velhos com os mais jovens. Qual é o meu papel nessa diversidade, nessa interação, né, com uma idade, com uma geração diferente da minha? O que eu tenho que fazer para conseguir êxito nessa divisão de trabalho, né, divisão de ambiente de trabalho? Então, assim, a primeira coisa é olhar para os dados, né, da empresa e ver o que é que está acontecendo, isso que a gente provocou um pouquinho ali que vocês fizessem, como é que está a minha empresa hoje, quem é que está aqui, que idade as pessoas têm, sensibilizar, né, que é algo que é o que a gente está fazendo aqui, mas poder fazer isso de forma contínua e né, na empresa, com os diferentes setores, ver o que já se faz, né, por exemplo, já existe um processo seletivo onde a gente limita a idade, por exemplo, né? A gente não vai admitir pessoas com mais de 50 anos. Às vezes isso não está colocado lá na vaga, na descrição, mas quem recruta já tem isso em mente, né? Já está com essa ideia pré-concebida de um corte na idade. Por quê? Né? Vamos falar sobre isso. Existem vagas, cargos, funções, né? Obviamente, que a gente precisa de uma disposição física, por exemplo, de uma capacidade física que é ok, né? Que não tem como mesmo tu abrir para pessoas de determinadas idades. Agora, existem funções que não necessariamente
tem alguma dificuldade de executar quem é mais velho, né? Quem é mais maduro. Então, é importante olhar para isso, né? Para esses estereótipos que existem já na hora de contratar, né? E então, assim, olhar todas as práticas e pensar sobre isso. E é um desafio poder pensar na inclusão, levando em conta, sim, as limitações das pessoas que vão envelhecer, né? Como eu falei, se a gente não fala disso, a gente não desfaz o preconceito, a gente aumenta ele, né? Então, sim, as pessoas mais velhas, elas vão tendo mais limitações físicas, elas vão escutando menos com o tempo, geralmente perdem um pouco, né, da audição, da visão, enfim. Então, tem várias coisas que o corpo realmente vai ficando diferente, que nem mulheres e homens, por exemplo, né? Mulheres não têm a mesma força física, mas existem diferenças e a gente precisa falar delas e ver como tratá-las, né, nos ambientes de trabalho. E não achar que elas não existem ou que não tem como incluir várias pessoas diferentes. Falar, então, né, como eu falei, falar sobre o tema, revisar os critérios de processo seletivo, eu também já falei, ambientar, as pessoas conhecerem, né, os diversos ambientes do trabalho, e, claro, treinamento, desenvolvimento e educação continuada. Então, assim, as pessoas mais velhas têm mais dificuldade com a tecnologia? Sim, às vezes sim. E o que a gente vai fazer, então, com isso? Vamos dar conta disso, vamos fazer um treinamento, vamos fazer um trabalho de inclusão digital, vamos fazer formação, né? E poder, então, trabalhar em cima dessa dificuldade que aparece, né? Os jovens são mais imaturos, são mais impulsivos. Vamos falar disso, vamos trabalhar com eles sobre essa questão da empatia, de como se relacionar melhor, enfim. Então, poder pensar em formas de lidar com essas diferenças. Ali, só lembrando ali a questão da sensibilização de todos os segmentos, ali estava a questão da autogestão, né? Eu lembro muito de uma experiência que eu vou contar bem rapidinho, porque o tempo já está estourando. Eu fui chamada para prestar uma consultoria para acompanhar alguns gestores que estavam para se aposentar. Era uma empresa que tinha aposentadoria compulsória. E o presidente da organização sempre dizia, não, 60 anos tem que oxigenar as relações. E foi interessante porque quando esse presidente chegou aos 60 anos, que ele teria que sair da empresa, a empresa estava no momento, o negócio estava se remodelando, então por uma questão até de sustentabilidade do negócio, a presença dele seria super importante, ele estava num bom momento de maturidade e de poder negociar, enfim. E aí ele disse para mim assim, hoje eu entendi quando tu dizia que eu tinha que rever o meu estatuto, né? Então, eu acho que é isso, assim, a importância da autogestão é realmente dar o canetaço, assim, comprar essa ideia, né? A gente vê, às vezes, muitas ações de RH querendo investir nisso, mas alguém também tem que comprar, essa ideia tem que ser comprada por todos, né? Então, se não fica muito sofrido, ser uma coisa solitária, uma ação solitária. Então, isso é importante, assim. Então, quanto mais se traz o tema, quanto mais se fala sobre isso, isso ganha visibilidade dentro da empresa. Né? Ok, e então, assim, é um desafio, né? Mas existem ganhos com isso, né? Então, assim, os ganhos, a questão da pluralidade, né? Diversas percepções de mundo. Então, os profissionais têm mais empatia com relação a atender, né? Quando se trata de atendimento ao público, a gente vê, tem mais de um exemplo, né? Da gente percebendo o quanto as pessoas mais velhas, às vezes, preferem ser atendidas por pessoas mais velhas, né? Então, na questão do atendimento ao público, a gente percebe muito mais evidente isso. E também toda a questão da construção dos produtos, né? Os consumidores
mais velhos e idosos, eles têm particularidades com relação à exigência, às vezes, de determinados produtos mais adequados para as suas necessidades. Então, quem tem uma empresa que desenvolve um produto que é para pessoas mais velhas, nada melhor do que ter alguém que esteja mais próximo dessa faixa etária para desenvolver melhor um produto de acordo com a necessidade, né? Por exemplo, um celular, né? O que um idoso precisa que tenha um celular? Ou outras coisas, né? De lazer, de... lingerie, de roupa, Então, a Joyce tem exemplo de uma compra de flores, né, Joyce, que tu foi com alguém, conta a história aí. Não, a gente teve essa questão assim, foi uma senhora uma amiga minha, ela tem 87 anos, ela foi numa floricultura. Em nenhum momento a vendedora, ela que estava fazendo a compra, em nenhum momento a vendedora era uma pessoa jovem e ela não conseguia interagir com a cliente dela, né? Ela falava olhando para ti, ela né? falava olhando para mim, ela mostrava as coisas para mim, e aí teve um momento em que tinha um tempero, acho que era um tempero que ela queria e que não tinha na loja. E aí ela teve que pegar o celular e ela queria pegar o meu celular. E aí a pessoa que estava comigo, ela disse, não, tu pega o meu celular, daí tu me liga e eu venho buscar. Então, assim, essa coisa de não conseguir se colocar naquele lugar, né? E de poder perder, ela perdeu quase a cliente porque ela não estava conseguindo enxergar aquela pessoa como um potencial. Então, assim, mais do que nunca, a economia prateada tem crescido muito, né? E aí a pessoa até te disse, né, Joyce, que quem sabe se uma pessoa mais velha tivesse me atendido... Ela teria me entendido melhor, né? Teria me entendido melhor. Então, quando a gente tem fala essa sobre questão... Não, pode falar. O atendimento ao público, que eu acho que daí é mais evidente, né? Mas, enfim, tem várias vantagens nessa diversidade, né? Porque são percepções diferentes de olhar o mundo e o negócio. Então, a diversidade etária, eu acho que nesse momento, pensando em termos de sustentabilidade, de lucratividade do negócio, enfim, ela ganha muito porque são olhares diferentes, né? Uhum. Bom, a gente criando um clima de respeito e colaboração aumenta a satisfação no trabalho, se valoriza as diferenças, enfim, são várias coisas que a gente sabe que essa diversidade pode trazer de vantagens, né, com relação ao trabalhador e ao negócio também. A questão da memória institucional, retenção de talentos, né, a gente sempre traz, assim, o quanto, vamos perguntar para o fulano que está há mais tempo na empresa, já viveu isso, já teve essa experiência, né, já tem o que contar e tem o que ensinar, né, com relação a como fazer, às vezes, os processos de trabalho, enfim. Então, isso também é uma coisa que se ganha muito, né, quando se consegue manter as pessoas por mais tempo. E o fortalecimento da marca e responsabilidade social, né, que é algo que a gente sabe também que as empresas acabam ganhando, né, quando quando trabalham com a inclusão. E a gente vai encerrar com uma pergunta, né, vai esperar que vocês saiam daqui pensando e a gente segue, né, essa conversa para quem tiver interesse, mas fazer uma provocação, né? Que empresa, se você continuar no mercado de trabalho, se ainda tiver, né, daqui 20 anos, e aqui a maioria vai estar, provavelmente, porque o grupo é de pessoas jovens, né? Mas mesmo aqueles que tem mais, né, que tem, sei lá, 40, 50, se estiver ainda trabalhando, como imagina, como espera que esteja essa empresa daqui a 20 anos, né? Será que é uma empresa que já vai estar acolhendo melhor pessoas com mais idade? Como é que vai estar a interação entre as pessoas mais jovens com as mais velhas? Já vai estar sendo mais falado isso, né? Vai ter preconceito? Não vai? Enfim, como é que vão estar essas questões daqui 20 anos? Né? Eu acho que essa é uma provocação que a gente faz para que vocês sigam, né, trabalhando com
com vocês mesmos, né? Se imaginando trabalhadores, mas também nas empresas que vocês trabalham. E a gente daí tem vontade de escutar, só que hoje não vai dar, eu acho, né? Talvez uma outra questão, se tiver ainda um tempinho. Obrigada por vocês estarem hoje aqui. Bom, meninas, Alice, Joyce, muito obrigada em nome da RH Serrana, tá? A gente agradece essa palestra, foi muito produtiva. Eu não sei se algum participante tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta agora, né? A gente pode pegar, se tem uma dúvida, a gente pode deixar o participante perguntar. Se não, também já vou deixar o convite, né? Dia 20 e 22 tem um workshop, se quem tiver interesse, entrar no site da RH, fazer as inscrições. Acredito que vai ser bem legal, vai ter esse tema tem que ser muito bem abordado. Então, vou deixar, alguém tem alguma pergunta? Vamos ver se os participantes aí vão se manifestar. A gente já quer aproveitar, a gente está deixando então esse último slide, tem os nossos contatos aí, também a gente fica disponível, se alguém quiser, Fabiola, daqui a pouco, em algum momento, mandar algum e-mail, ou fazer um WhatsApp, alguma coisa. Também a RH também fica à disposição, se os participantes quiserem entrar em contato. A Paula falou da apresentação, se vai ficar disponível? Eu acredito que vai, né? Vai. Eu mandei já por e-mail. Perfeito, então a apresentação vai ficar disponível. Se os participantes tiverem alguma dúvida, podem entrar direto em contato com vocês ou conosco na RH. Tá certo. Tá bom, meninas, muito obrigada. Obrigada. Eu gostaria de pedir, se for possível, né? Fala. Que aí quem está acompanhando da minha turma, que possa abrir a câmera para que eu possa fazer um print aqui da tela, para que eu possa registrar, né? Se possível. Aí a gente já faz eu faço aqui o registro das pessoas que participaram e eu tenho que também prestar contas. Eu acho que eu tenho que tirar aqui, né? Oi? Não, pode deixar. Pode deixar. Sim, pode deixar. Que tem bastante gente aqui, acho que não estão envergonhados aqui de abrir a câmera. Não tem problema se tiverem já de pijama, a gente entende. Perfeitamente. Só a gente que não poderia hoje, eu acho. Eu acho que nós é que não podia. Tá certo, mas enfim, de qualquer forma, eu quero agradecer, né, a palestra, achei assim bem produtiva e bem reflexiva, né? Porque assim, a gente está percebendo que as mudanças culturais e sociais estão acontecendo com uma rapidez cada vez maior, né? Sim. E a tendência, né, especialmente a partir do momento que a mulher entrou no mercado de trabalho, é que ela tenha menos filhos, né? E a tendência, então, realmente é reduzir essa população mais jovem, né? Já que nós estamos envelhecendo e durando mais tempo, né? E também questões vinculadas à questão mesmo de previdência, temos que trabalhar mais para poder se aposentar. Então, a ideia realmente é de pensar, né? E refletir sobre, daqui um pouco até as indústrias vão ter brinquedo, né? Seja uma coisa que se reduza, né? Em termos de fabricação e se pense em outros tipos de produtos, né? Para oferecer para esse novo público que está surgindo aí também, né? Nessa área aí é espantosa, a gente que trabalha, então assim... recursos de tecnologia para cuidado da casa com segurança, então dispositivos eletrônicos para fogo, para torneira aberta, enfim. Residenciais, né? Que não sejam ILPIs necessariamente, não sejam casas geriátricas, mas residenciais com adequados. Co-housing. Que quer morar sozinha, às vezes, ou quer morar com seu parceiro, mas tem necessidades diferentes. Então, também é um mercado que está aumentando, né? Dos idosos e da atenção às pessoas mais velhas está muito crescente. Verdade. Cada vez mais. Conseguiu, Sara? Consegui. Muito obrigada. Imagina. Isso então, meninas. Isso, muito obrigada, gente. A gente agradece, esperamos ter colaborado com algumas questões aí. A gente fica à disposição se tiverem algum questionamento ou alguma indicação de bibliografia, enfim, alguma coisa que possa
surgir aí de necessidade de vocês, a gente está à disposição, ok? Então, Muito tá. obrigada, e eu quero agradecer a RH por ter oportunizado aí o ingresso também dos meus alunos para participarem. Ah, que ótimo. Então, Um tá. abraço e bom trabalho para Abraço. vocês. Abraço. Bom fim de Obrigada. semana. Até. Tchau, Tchau, tchau. 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 É isso, Fabiola. Liberadas? Isso aí, Alice, obrigada. A gente Tá bom, agora querida. se vê no workshop. Dúvidas, a gente fica à disposição. Que precisar Então tá. do contato da Paula, só A gente chamar. se fala até lá, então. Isso, então tá. Boa noite, bom restinho de semana. Para vocês também. Tchau, tchau.